outro convidado que está já conosco agora é Wellington Calazans, jornalista especialista em comunicação integrada e que é brasileiro a residir na Suécia, mas concretamente em Estocolmo. Trabalhou e viveu durante tempo considerável em Angola e também tem estado a especializar-se em comunicação integrada e, sobretudo, assessoria política, também para ajudar a perceber fenómenos que têm a ver com paz e estabilidade em África, sobretudo nos países africanos de língua oficial portuguesa. Wellington, boa noite, bem-vindo à Conexão Angola. Boa noite, David Demudo, boa noite, professor Henriques, e também ao nosso público, saudação nesse dia de comentário aqui no Conexão Angola, como você já anunciou, começando já com essas duas notícias extremamente delicadas e graves, né? Wellington, quero começar por si, justamente por estar na Europa, onde há mais diversidade de informação sobre essa questão dos sismos. O sismo ontem sentido no Marrocos, portanto já noite adentro, muito próximo da madrugada, pegou muita gente de surpresa, pelo que foi então uma das razões que eleva assim o número de vítimas mortais. Foi sentido também em Espanha e regiões de Portugal. Entretanto, hoje temos este sismo na Indonésia e lembrar, Wellington, que neste mês também foram registrados abalos em regiões de Angola, mas concretamente no centro, portanto, as províncias do Huambo e também do Bié, quando antes também registramos um sismo na província da Huila. Olha, vamos começar com essa tragédia de Marrocos, né, David? Mais de 1.000 mortes já foram informadas oficialmente, o que caracteriza aí uma tragédia sem precedentes, como você colocou muito bem, um sismo de magnitude 6,8 na escala Richter, que é realmente um percentual extremamente grave, né? Porque as consequências sempre são danosas. O pânico que foi relatado na imprensa aqui foi de pessoas correndo às ruas de Marrakech, num desespero, sem nenhuma perspectiva de que sairiam vivas daquela situação. E, para piorar, um tremor secundário, que foi de uma magnitude inferior, 4,9, mesmo assim não deixa de ser um complemento, né? Foi sentido 19 minutos depois, quando algumas pessoas que já estavam tentando se recompor da situação acabaram, muitas delas, presas em escombros, e a situação ficou muito difícil para buscar um resgate dessas vítimas. Então, as notícias que nós temos aqui pelas redes sociais também, e também através da internet e nas televisões, daqui da Suécia e países nórdicos que eu acompanho, dão conta de que mobilização tem sido criada no sentido de enviar ajuda imediata para Marrocos e especialmente países vizinhos, ainda que muitos deles com poucas condições para que ofereçam ajuda, estão oferecendo homens, né, das suas forças armadas para que possam contribuir no resgate e na cobertura, para que possam acolher pessoas em situação de completo desabrigo. Então, David, é tudo muito grave e essas são as informações iniciais. Obrigado, Wellington. Vou agora passar para o Wellington Calazans. Wellington, novidades na cimeira do G20. Há uma lágrima no canto do olho da Ucrânia, pois se no ano passado o G20 condenava de forma veemente a guerra e apontando o dedo à Rússia, este ano fala-se em duas partes beligerantes que devem chegar a consenso e não uma condenação direta à Rússia. Portanto, a guerra na Ucrânia também dividiu este bloco que reúne as 20 economias mais pujantes do mundo, onde agora também há como novidade a integração como membro de pleno direito à União Africana. David, tem uma citação que eu já fiz, que é de um cantor e filósofo brasileiro já falecido, Raul Seixas: dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Então, aquela poesia de solidariedade de todos por uma Ucrânia e faremos qualquer coisa e etc., ela começa, como prevíamos aqui no Conexão Angola, a perder força, porque internamente esses países também são vítimas dos próprios erros desta guerra. Então, certamente que este redesenho que foi colocado por você aqui, ele
tenha sido justificado através da necessidade de um recomeço no mundo, porque essa guerra está tomando proporções internacionais, proporções mundial, né? E que tem aí conhecido aquilo que nós chamamos de escalada perigosa. Então, o G20, ele foi concebido durante a crise financeira de 2008 como uma forma de gerenciar a economia global, e o tempo revelou que aquela crise poderia ter sido o primeiro ponto de cisão no modelo econômico global vigente e atualmente em declínio. Por isso, essas mudanças de pensamento, esse perdão pelo equívoco, pela nova direção do posicionamento de alguns países que eles tentam dar. Observe que a Itália busca parceria direta com a Arábia Saudita, pulando aí uma série de exigências e conceitos do que é ou não ético. A França, depois das baixas também no continente africano, busca outros modelos de parceria com outros países, inclusive uma parceria bastante explícita com a China, e isso tudo vai acontecer. Com isso, os blocos que pareciam tão fortes, eles começam a conhecer os seus pontos de vulnerabilidade. David, o grande desafio para o G20 no atual contexto geopolítico é encontrar um consenso entre os países membros. Eles estão brigando entre si. Isto já era visto como algo cada vez mais difícil de ser atingido nos últimos anos, porque a situação para este encontro na Índia, ela foi agravada pela guerra por procuração da NATO contra a Rússia, através da Ucrânia, e o sacrifício do povo ucraniano. Ser solidário à Ucrânia no momento em que a Ucrânia não possui sequer mais um exército em condições de combater, é praticamente apoiar o extermínio de um povo, de uma nação. E para piorar, esta guerra na Ucrânia começou a mergulhar numa escalada perigosa, como falamos, expondo cicatrizes também entre países que, em tese, deveriam estar unidos. E como resultado desta fragmentação em decorrência do conflito de interesses, muitos países membros do G20 estão unidos unicamente através do projeto de expansão da NATO, espalhando guerra em diversas partes do planeta e desafiando os países vistos como ameaças a este projeto de potência única, visivelmente fadado ao fracasso. Muitos líderes do G20 já sentem suas economias sob o risco, e este risco é de que elas se tornem danos colaterais da turbulência que esses mesmos líderes produzem aos seus países. Observe o caso das sanções. A economia da Rússia foi a que mais cresceu e a maior economia da Europa, passando a Alemanha. Então, David, temos agora na capital da Índia os anfitriões se esforçando para chegar a um acordo de última hora sobre questões polêmicas, incluindo a guerra na Ucrânia, que não deixa de ser um grande ganho, isso que você acabou de anunciar, de colocar a Ucrânia também como parte motriz dessa guerra, né? A questão do clima, que os países que mais poluem, que mais cortam árvore, que produzem energia através de carvão, querem agora cobrar dos países africanos, que são os que mais sofrem e que menos poluem as consequências dessa mesma agressão dos países ricos em torno do ambiente, certo? E a chamada governança global, que nada mais é do que legitimar os norte-americanos como potência única, algo que não vai ser mais possível, especialmente diante dessa permanente queda de braço entre Estados Unidos e China. Então, temos falado aqui no programa Conexão Angola sobre a necessidade de um convívio sadio através de uma perspectiva de multipolaridade. Então, essa insistência dos Estados Unidos, em franco declínio, inclusive, de se impor como potência única, expõe a necessidade da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da própria Nações Unidas. Observe que o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele fez uma advertência aos líderes presentes na Índia de que suas disputas corriam risco de alimentar conflitos e corroer a confiança do público. O único erro, nas palavras dele, na minha opinião, é que
ele errou o tempo verbal, porque não falemos mais aqui sobre corriam o risco de alimentar conflitos, mas apenas de alimentam conflitos e corroem a confiança do público. E é exatamente em função dessa desconfiança dos cidadãos de muitos países, respectivamente, do G20, especialmente os mais ricos, que os governantes começam a se reposicionar em relação à Ucrânia. Nas palavras de Guterres, apenas para complementar, que é importantíssimo, afinal de contas ele é secretário-geral das Nações Unidas, ele falou aos repórteres em Nova Delhi, David, se somos realmente uma família global, hoje nos assemelhamos a uma família bastante disfuncional. Ora, como falar sobre família global quando países relevantes como China, Rússia e Irã, que no Brasil chamamos Irã, são sabotados e desafiados todos os dias? De que família Antônio Guterres fala? Não é? Então, esta cúpula do G20 ela foi reduzida em importância e gravemente prejudicada nos propósitos, até mesmo quando o líder chinês Xi Jinping decidiu faltar ao encontro e enviar o seu número 2, o primeiro-ministro Li Qiang. Então, eu vejo que não teremos uma alteração no planeta até a próxima cimeira do G20. E isso por uma razão simples. Aquilo que sai como resolução dificilmente é aplicado na prática, porque dentro do G20 existe um dono. Os norte-americanos comandam e querem decidir a agenda. E os norte-americanos hoje comandam a agenda para que a Índia e a China sejam inimigos. E isso será muito difícil de conseguir por causa dos acordos já firmados entre os países, especialmente através do bloco BRICS, que é um bloco econômico muito grande e representativo. Então, David, o primeiro-ministro Modi, ele está se utilizando deste evento e de outros que irão ocorrer na Índia para apresentar internamente a ideia de ser um grande líder internacional influente, mas é um jogo perigoso, porque alguns pontos da agenda da Índia, especialmente no Quad, pode ser conflitante com a China. E aí sim teremos o problema que a imprensa está dando como existente atualmente, mas que está resolvido, que é a questão da disputa nas fronteiras entre China e Índia, e isso poderá vir a se tornar realmente mais um ponto de instabilidade envolvendo a China e um país devidamente potencializado como provocador pelos Estados Unidos da América e alguns países do G20. Agora, para concluir sobre essa questão do convite à União Africana, e agora citando o G20 como G21, não é? Porque foi isso que foi colocado por alguns países, é preciso que os africanos estejam atentos que por trás desse convite da União Africana existe também uma carga muito grande de preconceito. Observe que a União Europeia, ela também faz parte, mas os países europeus mais ricos, eles praticamente definem uma agenda juntamente com os Estados Unidos ali. Não é o bloco que tem nenhum tipo de proeminência. E a União Africana não pode ser vista como um pacote que seja capaz de atender todas as demandas de tantos países africanos que existem no continente. É preciso que os países sejam vistos individualmente nas suas respectivas soberanias e necessidades, para não ficarmos aqui sempre discutindo aquele engodo, investir na juventude, na educação, no clima, na democracia, e dinheiro no bolso não existe, economia próspera não existe, e sabotagem dos governos desses países tem sido constantes por parte dessas potências do G20. Então, eu gostaria de dizer, David, que esse encontro do G20, ele já não é tão grande quanto a imprensa apresenta ao público, de modo geral, de uma maneira extremamente agressiva e massiva em diferentes idiomas.
Wellington falou da ausência de Xi Jinping. Vladimir Putin também esteve ausente e foi representado por Sergei Lavrov. E ainda porque o Wellington mencionou justamente as palavras de António Guterres, o secretário-geral da ONU mencionando a questão da culpa que se tenta atribuir às Nações Unidas pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou a Rússia e a Ucrânia, Guterres diz que não se pode usar as Nações Unidas como bode expiatório. Portanto, existem dois países devidamente identificados e que estão em guerra. As Nações Unidas não têm no seu escopo de missão parar uma guerra. Fazem de tudo para impedir que ela aconteça, mas eles não param, porque não são eles quem passam procuração para que haja guerra. Sabemos que isso é hipocrisia. Sabemos que as Nações Unidas fizeram parte da propaganda de demonização do povo russo e das lideranças russas. Sabemos que as Nações Unidas e a União Europeia, porque são irmãs, né? Quase siamesas, deram o aval para guerras absurdas, como, por exemplo, a invasão à Líbia. Então, não vamos aqui fingir nessas palavras quase eclesiásticas do Guterres. Wellington Guterres lembra que, olhando para essa perspectiva que o Wellington apresenta, não houve qualquer aprovação das Nações Unidas para a situação no Iraque, para a situação na Líbia. Mas eu mencionei aqui a União Europeia e citei como irmã gêmea, não é? Porque essa questão dos blocos, quando a gente fala aqui sobre países ricos, as Nações Unidas conseguem se esconder por detrás das grandes decisões e fica à sombra daquilo que é visto como decisão. Mas o que foi que a ONU fez para alterar esse cenário na Ucrânia no início? Fez muito pouco, David. Potencializou a demonização do povo russo, potencializou a demonização das lideranças políticas russas, por isso a ausência de Vladimir Putin. Então, é preciso que a corrupção da Ucrânia, que existia antes dessa guerra despoletar, o golpe de Estado que aconteceu na Ucrânia, que motivou o descumprimento dos acordos de Minsk, tudo isso seja discutido com mais seriedade, porque esses são os verdadeiros motivos, essas são as verdadeiras razões para que esse tipo de conflito ocorra e se espalhe por todo o mundo, não é? Então, David, porque eu sei que o tempo do programa não permite que eu estenda um pouco mais, mas eu teria muitos exemplos de omissão das Nações Unidas, de omissão do Antônio Guterres nessa desastrosa passagem dele à frente do posto máximo das Nações Unidas, e certamente ele não vai deixar saudades. Obrigado, Wellington. E agora quero passar para o Wellington. Wellington, depois desse esclarecimento bastante interessante e com alguma profundidade do professor Almeida Henriques, Wellington, esta junta militar vai demonstrando alguma forma diferente de ser ou de estar num governo golpista. Isso comparado aos outros Estados que nos últimos 3 anos também conheceram situações semelhantes. Portanto, está isolada do seu bloco, dos seus pares, mas diz que a vida deve continuar. Portanto, passado uma semana, reabriram o espaço aéreo, reabriram as fronteiras. Portanto, o general Brice continua a não receber emissários estrangeiros, manda reunir com os seus subordinados e diz que a vida deve continuar. Por isso mesmo, esta semana também anunciou que o presidente Ali Bongo não é um prisioneiro e que pode circular livremente tanto dentro do Gabão como fora do Gabão, para fora do Gabão, se assim o desejar. Está garantida uma equipa médica paga pela junta militar para assistir Ali Bongo e também um grupo de segurança para si e para a sua família. David, antes eu cumprimento a professora Egna, que chegou depois do início do programa, e desejo um bom programa para ela também. Olha, David, essa normalização de golpes, ela faz parte daquilo que você falou de uma maneira muito feliz, não é? Vida que segue, né? Depois de um golpe, existe aí o cidadão, a figura do povo, né? Que precisa viver. E este é o principal prejudicado. Por isso, essa recente série de golpes de Estado, ela tem sido recebida com condenação em todo o mundo, mas a condenação dos golpes de Estado não invertem ou também não dissuadem este tipo de prática
e os responsáveis por ela também não são punidos, especialmente quando há uma convergência entre aquilo que é chamado de golpe e os anseios da maioria dos cidadãos, que é o caso do que estamos comentando aqui, do Gabão, né? A lição que podemos tirar até aqui é de que qualquer democracia estará sob ameaça se não for acompanhada de prosperidade e liberdade dos cidadãos. Isto não justifica, mas explica os recentes golpes e, em especial, este do Gabão, que é objeto da nossa análise. Atores e instituições globais e até mesmo regionais dizem estar preocupados, mas também são peças nesta complexa engrenagem dos golpes que revelam a impossibilidade da aplicação de um modelo democrático único, capaz de ser aplicado em qualquer país. Os líderes dos países não apenas lamentam, mas também sabem que condenar o golpe em outra nação é uma profilaxia para conquistar a solidariedade internacional, caso este mesmo governo venha a ser vítima de episódio semelhante. É também a preparação de instrumentos internos de dissuasão, talvez a principal motivação para toda a movimentação em torno da condenação e isolamento daqueles países que experimentam este modelo de instabilidade. No entanto, David, de um modo geral, não podemos apenas atribuir a má sorte do continente africano, como eu vi aqui na imprensa europeia. Há diferentes modelos de ingerência externa, não podemos negar isso, quer através da corrupção ou cooptação de determinadas classes políticas, como também através da legitimação de algumas eleições que nitidamente são meramente protocolares. Quando há governos frágeis ou completamente dependentes de outros países, eles estarão sempre vulneráveis a este tipo de intervenção. Observe que os governos decorrentes dos golpes conseguem rapidamente conquistar a simpatia do povo, pois prometem a proteção dos direitos e a soberania do povo, o que parece contraditório com a lógica daquilo que nós entendemos como golpe. Então eu concordo com o professor Almeida quando ele questiona esse modelo de democracia que tem sido defendido como um padrão único que deva ser aplicado, não nessas palavras ele falou isso, mas eu reforço aqui com essa ideia, é preciso que cada sociedade busque um meio de convívio harmônico e de convívio sadio entre situação e oposição. E espero que esse tipo de maturidade atinja também os países africanos. David. Obrigado, Wellington. Vamos agora informar uma notícia de última hora que nos chega da Embaixada dos Estados Unidos em Angola e São Tomé e Príncipe, que dá conta de que o presidente daquele país, Joe Biden, e a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram, portanto, um compromisso conjunto entre Estados Unidos da América e União Europeia, em que vão apoiar Angola, República Democrática do Congo e a Zâmbia em acelerar a expansão do corredor do Lobito, através da parceria para infraestruturas globais para investimentos, reforçando assim a interligação do corredor do Lobito aos vizinhos de Angola, que vai criar novas oportunidades económicas diversas para Angola e para a região. Esta é uma matéria que pode ser acompanhada acessando o site da Embaixada Norte-Americana em Angola. Repetimos a dizer que o presidente Joe Biden e a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram, portanto, um compromisso conjunto entre Estados Unidos da América e União Europeia em apoiar Angola, RDC e a Zâmbia para acelerar a expansão do corredor do Lobito através da parceria para infraestruturas globais e investimentos, cuja sigla em inglês é PGI, reforçando assim a interligação do corredor do Lobito aos vizinhos de Angola, que vai criar novas oportunidades económicas diversas para Angola e para a região austral e central do continente africano. Para já, uma boa notícia para aquilo que são as ambições de Angola e também dos seus parceiros vizinhos, que vão então poder contar com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia na concretização daquilo que virá a ser o corredor do Lobito como um importante contribuidor para que se desenvolva a sub-região austral e também central do continente africano.
Esta é uma matéria que nos chega então, que está patente então no site da Embaixada Norte-Americana em Angola e pode então ser confirmada para mais dados e também consta do próprio Secretariado de Estado norte-americano, onde também está esta informação. Estamos a caminhar para na ponta final do nosso programa e vamos então olhar agora para os temas mais recentes que marcam a política norte-americana. Wellington, tentativa de impedimento de Donald Trump, portanto, antigos parceiros e também outros grupos que querem que Donald Trump não seja candidato. Trump citado como sendo arrogante e populista e também o presidente Joe Biden, que acabou por prorrogar o estado de emergência no país por mais um ano, ainda no decurso dos atentados de 11 de setembro de 2001. David, vamos começar aí por essa questão da ONG que tenta proibir o Donald Trump. Observe que isso é muito perigoso. A ONG, na sua razão de existência, ela é uma organização não governamental. Quando começa a intervir diretamente na questão política, ela tenta ser governamental. E, lamentavelmente, né, acompanhando aqui os movimentos políticos em todo o planeta, vemos que essas ONGs ganham muita força quando os democratas estão no poder, o que irremediavelmente nos permite fazer uma associação entre uma coisa e outra. Outro aspecto aqui que eu considero relevante é sobre essa extensão sobre a alegação né, do estado de emergência, do terrorismo. Aí eu pergunto, quem patrocina o terrorismo? Na verdade, como ficou a questão do terrorismo no Afeganistão? Quem foi que deixou armas com terroristas? Quem é que prometeu armas à Ucrânia? Essas armas hoje estão com terroristas no continente africano, na Europa, e com grupos que controlam o tráfico de drogas na América Latina. Tudo isso é terrorismo, tudo isso tem origem. As armas têm marcas conhecidas e não são chinesas, não são russas, então por aí vocês podem concluir aquilo que exatamente eu tento dizer. David, é muita hipocrisia, muito preocupante, e as eleições nos Estados Unidos da América serão no próximo ano, mas a disputa eleitoral começou pela via da justiça, pela via da imprensa e pela via das organizações não governamentais, que deveriam ser não governamentais, mas são governamentais. Governamentais, em alguns casos, politizadas. Wellington, estamos mesmo a caminhar por fim. Quero que deixe já as suas notas positiva ou negativa desta edição de hoje. Olha, positivo essa notícia que você trouxe agora, de última hora, porque uma ligação é muito importante, não importa quem patrocine, o importante é que ela se consolide. Vamos torcer para que seja verdade, que seja um projeto que saia do papel e que possa viabilizar a vida de povos, de pelo menos 3 países diretamente. E eu quero destacar como negativa, não por culpar alguém, mas porque o desastre no Marrocos realmente é uma tragédia que merece a nossa atenção. Obrigado, Wellington. Quero agradecer-me aos 3 pela conexão hoje, sobretudo pelos comentários. É sempre assim ao sábado aqui neste canal, então resta-me dizer um muito obrigado ao Wellington Calazans com as suas prestimosas colaborações a partir de Estocolmo, na Suécia, sempre disposto e pronto para passar aqui o seu conhecimento e saber no sentido de ajudarmos quem nos vê a compreender melhor os fenómenos que marcam o mundo. Wellington, muito obrigado, muito boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.